também aqui a crítica ao técnico. Colocou o Gabriel porque é uma grife, parece que eu tenho que colocar. O Gabriel não muda jogo, gente. Pode ser que amanhã até ele mude. Ele não muda jogo. O Gabriel está adaptado ao banco de reservas há mais de 3 anos. Galera, então o Mauro César aí largou o aço para cima do Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Jogador aí, ex-jogador do Flamengo, né? E quando estava no Flamengo aí estava com muitos problemas aí, né? Não aceitava o banco e tal. E o Mauro César, como vocês podem ver, largou o aço. Parece que agora ele se adaptou lá no Cruzeiro, né? Deixa o teu like, se inscreve, compartilha aí para dar aquela moral aí, incentivar demais. E comenta o que vocês acham a respeito do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Beleza, galera? Mais uma vez se inscreva. Saudações rubro-negras. Bora lá. Arnaldo, queria juntar as coisas. O Flamengo, né? E acho que o Mauro tem um bom ponto, né? Vai se exigir do Felipe Luiz mais, porque o time vai ter alguma competição a menos agora. E juntar com o Cruzeiro, que também tá em 2 competições, mas faz tempo, e que na hora H não tem força. E também sobre, novamente, a arbitragem. Você viu o lance aí de novo do gol anulado. Eu fiquei curioso com a caixa preta do Santos aí, hein, que você falou que vai abrir. Vou abrir. O lance, depois a gente mostra da suposta falta do Zé Rafael no Matheus Pereira, a ótima colocação do Wilton Pereira Sampaio para o lance, a visão completa, ele achou que não foi falta no campo. Depois, então, a gente vai... Vamos começar por esse assunto que é o mais chato, enquanto eu economizo alguns palavrões aqui. O árbitro do VAR, Paulo Renato da Silva Moreira, está tomando café tranquilamente em BH, Rio de Janeiro, ou não sei o que lá. Então, Paulo Renato da Silva Moreira, e se você escutar o áudio, é um exercício de masoquismo, mas eu faço isso. Eu escuto os áudios do VAR para compreender como funciona mal essa praga no país. Ele chama o Wilton e fala, claramente foi falta, olha aqui isso aqui. Né? Então ele já... Esse lance aí, o Wilton já deu um lado da bola. Ele já tem um julgamento. O Wilton tá na cara ali. E aí aquilo é a utilização equivocada do VAR no Brasil, né, na América do Sul. Isso é um lance do árbitro interpretativo. O árbitro está bem colocado. O VAR não tem no meio do campo. Né? É uma comprovação, mais uma, de como o VAR é mal utilizado no Brasil. Eu acho absurdo esse lance ter ido para o VAR. E o Wilton pipocou e deu a falta lá quando ouviu o seu auxiliar, bem entre aspas, recomendando a falta. Enfim, acho que vocês escreveram bem, o Juca falou bem, essa questão... da frente dupla do Cruzeiro e frente única do Santos, assim como o Mauro falou do Mirassol em relação ao Flamengo. A gente cobra muito pouco do Santos, a gente trata o Santos com café com leite, isso é um desrespeito à história do Santos. O Santos esse ano é a maior caixa preta do futebol brasileiro, certo? O Santos contratou na primeira janela só menos do que Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, contratou muito mais do que o Flamengo, contratou muito mais do que o Corinthians e o São Paulo nem contratou, e continua contratando, contratou o Igor Vinícius, contratou o Zé Rafael, contratou o Mike, contratou o Cabadeiro, artilheiro do Campeonato Paraguaio, que decidiu o jogo ontem. O Santos contratou mais de 15 jogadores por uma bala, está construindo um estádio por uma bala, e ninguém mergulha nisso. É a maior caixa preta do futebol brasileiro hoje, porque é o Santos. Quando um time que veio da Série B teve essa capacidade de investimento como o Santos está tendo? Não é o Mirassol, não, é o Santos. Né? Então não tem coitadismo no Santos, não. Pelo contrário, talvez seja por isso que o Kleber Xavier, mesmo ganhando jogos, está pressionado. Porque os caras, a gente investe mais do que muito mais do que o Cruzeiro, porque a questão do Cruzeiro, o investimento foi na temporada passada. Esse ano o Cruzeiro só contratou, com todo perdão, refúgio livre no mercado. Então o Cruzeiro, o investimento do Pedrinho BH esse ano foi bem diferente dos anos anteriores. E o Jardim não recebeu ninguém. O Kleber Xavier recebeu 150 caras. Então, na hora de analisar as coisas, a gente tem que colocar os pingos nos is também. Né? O Santos investiu muito mais do que o Cruzeiro em 2025 e segue investindo, não sei com qual dinheiro. Né? A questão da família Neymar e tudo mais. Parênteses feito. Acho que o Cruzeiro tem um bom time, joga um bom futebol, mas não tem grandes alternativas quando o adversário neutraliza esse jogo central que tem. Não jogou mal ontem. O Gabriel entrou no banco, entrou ontem. Entrou. O Gabriel é o reserva de luxo, mas eu acho assim, o problema é quando o time tem que trocar no meio. Aí cai muito.
E isso aconteceu de novo. Perdeu o Fagner, quebrou a perna. E, na verdade, você olha para o banco do Cruzeiro e fala, putz, não tem grandes possibilidades, mas tem uma frente dupla, assim como Flamengo e Palmeiras. O favoritismo do Flamengo, eu acho que o Flamengo a gente vê melhor em situação, mesmo com as cornetas, em uma paz maior do que o Palmeiras. O Cruzeiro acho que corre por fora. E desta vez, enfim, o Flamengo está priorizando de fato o Campeonato Brasileiro, certo? Isso é novo. Todo ano que se passava, o técnico do Flamengo, seja o Dorival, o Fulano, o Sampaoli, não sei o que, priorizava as Copas. Esse ano foi diferente, né? E o Flamengo está, ainda assim, muito longe, aliás, do seu ápice, pelos jogadores que contratou, pontuando o campeonato, né? Então, o desafio do Palmeiras, que perdeu para o Flamengo em casa o confronto do primeiro turno, isso pesa. Se o Flamengo vencer o Palmeiras na sua casa, já é o melhor mandante, era o Cruzeiro. Passou a ser o Flamengo. O melhor ataque, melhor defesa. Se o Flamengo faz um segundo turno como fez o primeiro, ele é campeão, ponto. O Palmeiras vai ter que ir além. De novo, porque o Palmeiras, no ano passado, ele fez o Campeonato Palmeiras. Tá todo mundo mandando, o Palmeiras tem... Falta ainda jogos, né? É o melhor primeiro turno da história do Palmeiras até agora. Talvez não seja suficiente. Ano passado não foi. O Palmeiras não fez um brasileiro ruim ano passado. Mas não foi suficiente porque chegou no confronto direto com o Botafogo. Exatamente. Podia empatar, perdeu. Então o Palmeiras vai ter que fazer coisas além do que tem feito no último ano e meio para ser campeão brasileiro. Né? Ganhar os confrontos de times fortes, às vezes até como visitante. Coisa que não tem feito. Por isso a gente espera mais do Flamengo. Acho que o Cruzeiro corre por fora. Corre por fora, tem a Copa do Brasil, vão ver o sorteio, enquanto Palmeiras e Flamengo têm a Libertadores. E o Palmeiras começou a responder na questão do Allianz, né? Que não ganhava e ganhou 3 seguidas. Ganhou do Grêmio, do Atlético e agora do Ceará. Tem um outro tema nesse jogo aí, o Trajano levantou o dedo, eu já passo a bola para ele falar o que ele quiser, claro, mas também sobre isso. Na saída do jogo, o Cássio falou, será que estão preparados para ter o Neymar aqui? Porque não marcam nada contra ele. O Cruzeiro jogou contra 12. O time do Cruzeiro jogou contra 12, falando da arbitragem, mas falando especificamente sobre a reação da arbitragem com relação à presença do Neymar. E aí, Trajano? Eu queria falar exatamente do Neymar. Havia uma época no Mineirão que havia uma grande disputa de quem chutava a bola mais longe. Nelinho pelo Cruzeiro e o Éder pelo Atlético. Ontem o Neymar conseguiu a proeza de dar um chute bizarro, quase ultrapassando a arquibancada do Mineirão. Uma bola que veio a feição para ele, bola roladinha, bonitinha, pum. Foi na arquibancada, na parte de cima da arquibancada. É impressionante. E essa declaração aí do Cássio tem tudo a ver. Não é, Gilca? Você acha que estão pegando leve com o Neymar, inclusive a arbitragem? Porque é a tal história, é a estrela, o dói-dói, e o presidente da CBF dando entrevistas como deu para a coluna da Mônica Bergamo, dizendo que a seleção espera por ele, que só depende dele, e essa coisa. Vamos ter convocação, né, para a seleção brasileira em breve. E eu continuo com a minha posição. Se convocarem o Neymar... Se o Ancelotti convocar o Neymar, ele cairá no meu conceito barbaridade. Por mais que eu entenda que ele queira preservá-lo, que afinal são 2 jogos pela frente que não são tão difíceis, mas o Neymar continua não sendo um atleta competitivo no momento. Ontem, as 2 vezes que ele correu junto com a zaga do Cruzeiro, ele chegou depois. Ele teve este chute patético no final do primeiro tempo, que era um empate escancarado à frente dele. Depois, no segundo tempo, um pouco além da intermediária, deu outro chutão desses para competir com aquele. Quer dizer, ele foi o Nelinho no primeiro tempo e foi o Éder no segundo. Na primeira ele jogou em Betim, na segunda ele jogou em Nova Lima. Enfim... É uma coisa assim absolutamente bizarra a atuação do Neymar. Eu só discordo do Cássio que tenha jogado contra 12, porque jogou contra 11. O árbitro fazendo o papel do Neymar pelo Santos, porque o Neymar só estava em campo.
Jogar não jogou. Ele citou o árbitro do VAR. Talvez ele tenha citado o árbitro do VAR. Só para passar por mal. Teve tapete vermelho também, né? É isso que eu ia falar. A disputa pela camisa do Neymar depois do jogo, entre os jogadores do Cruzeiro. Ele trocou com o Caio Jorge, vestiu a camisa do Caio Jorge e ficou lá misturado. E isso não é uma... Essa é uma constatação. Ele é o ídolo de todos os jogadores brasileiros de futebol. Sem dúvida. Certo? Isso aí não é Todos dele. os reforços que foram pro Santos falaram, vai ser uma honra jogar com o Neymar. Todos. E os adversários, sim, quase todos, querem trocar a camisa com o cara. Né? O Caio Jorge começou no Santos. Veja bem. E ontem nós tivemos uma situação prosaica, né? No gramado, ele com o Caio Jorge e depois com o cunhado, né? Gabigol. Sim, exato. No camarote, o sogrão do Gabigol, pai do Neymar, a namorada do Gabigol, irmã do Neymar. Era uma confraternização, não era um jogo do Campeonato Brasileiro ali para o pequeno grupo. Né? Era curioso você observar, muito curioso. Diga... essa situação. Desculpa, Juga, fala, completa. Não, é isso, queria dizer isso. Agora, olha, o programa tem mais 20 minutos, nem tanto, e o fato mais importante do final de semana até agora passou em branco. Falaremos, aqui deixa eu falar primeiro isso aí, pelo amor de Deus. Porque o Mauro lembrou nessa Eu história. preciso falar duas coisas. Uma, esse negócio do Neymar com os jogadores adversários, cabe ao técnico, antes do jogo, dar um grande esporro e falar, não quero essa gracinha aqui. Concordo. É adversário. Se alguém é fanzoca do cara, vai lá, manda o WhatsApp, entendeu? Vai lá e sei lá o quê, faz a... Não sei. É falar uma bobagem. Mas se quiser, depois do jogo. Agora, no jogo não tem esse negócio. Eu não vou aceitar. O técnico tem que cobrar, gente. Claro. O jogo do Flamengo foi uma vergonha. Foi uma vergonha o jogo na Vila Belmiro, uma derrota. E o Santos, agora está até melhor, o Santos está mais organizadinho e tal. O Santos se mobilizou para aquele jogo, jogou defensivamente, o Neymar fez o gol e os caras estavam reverenciando o Neymar. Uma vergonha. Uma vergonha, uma coisa patética. E agora aconteceu algo parecido. Não na mesma escala, mas parecido. Né? Então, isso eu acho que o técnico tem que cobrar. O técnico, o diretor de futebol, o chefe tem que cobrar. Perfeito. O capitão do time, quem é o capitão desse negócio aí? O capitão do time tem que ter... É o Lucas Silva que também ficou... tem que chamar bonitão. Não, aqui não. Não tem esse negócio. O Arnaldo lembrou outro dia aqui o jogo do Fluminense. Fluminense, quando ele foi lá no Rio de Janeiro... Samuel Xavier. Os caras esculacharam. Não teve esse negócio não. O Samuel Xavier entrou na cabeça dele e o Fluminense ganhou o jogo. E o cara fez o gol no final. O CRB... Quando o Santos foi eliminado, a torcida CB pegou no pé. Você pode ser meu ídolo, mas aqui primeiro vai a camisa. Até a torcida do Mirassol. Exato. O Mirassol meteu 3 no 3-0. Isso é uma piada. Cara, os caras falam, eu sou profissional. Que profissional é esse? Que a idolatria por um jogador vai falar mais alto do que o time que você defende, a torcida que está ali para ver a sua atuação? Patético, né? De bom ontem do Neymar, só o drible no Fabrício Bruno, que foi muito bonito, né? O que é uma evidência do quão desperdiçado é o futebol do Neymar. O cara que faz a jogada daquela, que joga pra cacete, né? Mas, enfim, é só um lampejo, é muito pouco. Né? Sobre o árbitro, bastaria a dona CBF recomendar o seguinte: o senhor VAR, lances como esse, em que você vê que o árbitro está, digamos, 2, 3 metros do lance, visão ímpar, você não tem que se meter. É só tirar pedaço. E só se for arrancar um pedaço da caneleira, sei lá. Então, você não tem que se envolver. Ele está perto, ele viu. Isso tem que ser uma ordem. Aí não vai ter esse tipo de lance. A decisão do árbitro. Se nós acharmos que foi do replay aqui, discutimos, aí é outra história. Mas a decisão de quem está no campo. Porque, na verdade, o chefe acaba sendo o VAR, o chefe indireto. E o Gabriel, que foi enaltecido no jogo contra o Juventude, que é o pior defesa do campeonato, que fez 2 gols, 1 de pênalti, ontem, quando entra para tentar resolver, ele não acrescenta nada. Porque o Cruzeiro, com o Alexandre Matos, contratou o Gabriel a peso de ouro. Né? Não multa rescisória, mas salário, luvas, etc. Jogador caro. Ele não decide nada. Entrou aos 35 minutos, até se esforçou, correu, pegou a bola aqui e tal, se movimentou, mas foi quando o Leonardo Jardim abriu o time. Foi quando ele abriu o time que tomou o gol. Então entra também aqui a crítica ao técnico. Colocou o Gabriel porque é uma grife, parece que eu tenho que colocar. O Gabriel não muda jogo, gente. Pode ser que amanhã até ele mude. Ele não muda jogo. O Gabriel está adaptado ao banco de reservas há mais de 3 anos. Adaptadíssimo ao banco de reservas. Ele está no banco há 3 temporadas. É verdade, é fato. E continua lá. Ele não muda nada. Mas é muito oportunista. Um ou outro fica enchendo a bola quando ele entra no jogo com Juventude, faz um gol que o Carlos Jorge bota ele na cara do gol e o outro de pênalti, que ele bate muito bem pênalti.
Olha, 2 gols do Gabriel, renasceu, aí tem texto, tem não sei o quê. Ah, faça-me um favor. Parece que as pessoas não veem o jogo. Para fazer média com os fanzocas do Gabriel, estou esperando o Gabriel entrar e mudar um jogo pro Cruzeiro. Até agora não aconteceu. O Cruzeiro tem uma questão muito parecida. Faz 1-0 e se retém. Então é isso aí, galera. Mauro César não perdoa, hein, mano. Deixe seu like, se inscreva, comenta o que vocês acharam a respeito também, hein. Saudações.